especial. E ele foi escolhido por Deus para vencer os filisteus. Ele era nazireu, escolhido de Deus. Ele tinha bastante cabelo e ele tinha um segredo. A força dele estava nos cabelos. Só que ele não podia contar isso para ninguém. Para ninguém ele podia contar. E ele teve muitas guerras, muitas vitórias, porque ele tinha força. Ele conseguia vencer tudo. Pegar peso, enfim, ele tinha muitas forças. Olha só como que ele tinha força. Vem, Sansão! Ele era muito forte, mas ele não podia esquecer desse segredo dele. Um segredo dele e de Deus, não podia contar. Ele era obediente. Mas um belo dia ele conheceu uma mulher muito bonita e o nome dela era Dalila. Mas acontece que Dalila, ela era lá dos filisteus. Ah, meu Deus, e ele não podia se casar com mulheres lá dos filisteus. E aí, sabe o que aconteceu? Mesmo assim, ele começou a conversar com ela, começou a namorar ela começou a gostar dele, mas ela tinha uma curiosidade. Ela queria saber por que ele tinha tanta força. E ela pedia, conta pra mim, por que você tem tanta força? Mas era segredo, ele não podia contar. Teve um dia que ele falou assim, se você amarrar minhas mãos bem amarradinho, eu não vou conseguir soltar, não. Aí ela amarrou as mãos dele, amarrou bem amarradinho. Mas mesmo assim ele conseguiu se soltar. E ela ficou muito triste, com muita raiva. Poxa, você não está falando a verdade. Por favor, conta pra mim, conta. E ele não queria contar. Mas aí um belo dia ela falou assim, vamos dormir um pouquinho. E ela fez ele dormir, que ele estava muito cansado. E aí ele dormiu e ela falou assim, conta pra mim primeiro, conta. E ele contou pra ela, crianças, ele contou pra ela que a força dele estava no cabelo. E aí quando ele dormiu, sabe o que ela fez? Cortou o cabelo dele todinho. E aí ela falou assim, agora eu já sei, quando ele acordar, ele não vai ter mais força e eu vou chamar os filisteus. E foi isso que aconteceu. Quando ela conseguiu cortar os cabelos todinho, ela chamou os filisteus. Vem, filisteus, os filisteus vieram. E quando ele acordou, ele não tinha mais força. E os filisteus levaram ele. Olha como que ele ficou sem cabelo. Ela cortou tudinho. E aí os filisteus vieram e levaram eles. E eles foram embora com os filisteus. Crianças, e ele ficou fraco, sem as forças dele. E os filisteus pegaram ele, prenderam ele. Os filisteus furaram os olhos dele, prenderam ele e ele ficou lá preso, triste. Mas aí, quando ele estava preso lá, sabe o que ele fez? Ele se lembrou de Deus e ele falou assim, Deus, eu fiz uma coisa muito feia, eu desobedeci, eu não podia fazer isso, me perdoa. E aí ele pediu perdão ao Papai do Céu, o Papai do Céu perdoou ele, e aí os cabelos dele começou a crescer e ele começou a ficar forte de novo. E sabe o que aconteceu? Um belo dia, os filisteus começaram a fazer uma festa. E aí ele falou assim, mas acontece que ele estava cego. Lembra que os filisteus furaram os olhos dele? Ele ficou cego. E ele falou assim, eu quero ir nessa festa. Aí quando chegou lá nessa festa, os filisteus pegaram o Sansão, colocaram ele assim bem no centro do templo, aonde eles estavam fazendo essa festa. E ele falou assim, deixa eu ficar perto dessas duas colunas aqui que são fortes. Aí os filisteus colocaram ele perto das duas colunas. E aí, crianças, os filisteus começaram a rir dele. Sansão, você não tem força mais, você está cego. Começou a fazer isso com Sansão. E aí Sansão falou assim, Senhor, me ajuda, eu preciso das minhas forças, eu preciso vencer. E sabe o que Sansão fez?
Ele segurou as duas pilastras assim, ó, e fez assim, ó, e derrubou as duas pilastras do templo, e o templo, ó, caiu em cima dos filisteus, e os filisteus morreram. E Sansão foi vitorioso, porque Deus respondeu, perdoou ele e respondeu a ele.